boa tarde, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês e, como a gente prometeu desde a semana passada, um projeto que está começando agora. O Galácticos na TV é um projeto da equipe de esportes da Rádio Itapuã FM, do site galácticosonline.com e também com apoio do bocãonews.com.br. O grupo está aqui agora para começar essa nova jornada também pela internet. Você assiste a gente ao vivo pelo Facebook, no site galácticosonline.com também e através do YouTube nos nossos canais. Muito obrigado a vocês que no final de semana nos responderam através do 994040100, que é o nosso canal de comunicação com o ouvinte da rádio, que vai ser também aqui. O nosso WhatsApp está à sua disposição e você vai participar a partir de agora. No programa de hoje, o primeiro programa, nesse dia 3 de abril de 2017, a gente vai ter um amplo destaque do caso Victor Ramos, que julga amanhã. Na verdade, uma audiência que acontece amanhã. Eu tenho detalhes, tenho entrevista de como tudo começou aqui na Bahia. O procurador-geral do Tribunal de Justiça do Futebol da Bahia, Dr. Rui João Ribeiro, vai falar com a gente. Em destaque também, um marco importante para o associado, para o torcedor do Vitória. O Vitória terá também eleições diretas, como já acontecem no Esporte Clube Bahia. As eleições do Vitória também serão destaque aqui no nosso programa nesta segunda-feira. Um detalhe, Paulo Catarino Gordilho fala emocionado de como recebeu todo o apoio dos associados, dos conselheiros e, acima de tudo, da torcida do Esporte Clube Vitória. Tá no ar o Galácticos na TV, aqui na internet, em nossos canais. Eu quero dar boa tarde aos nossos companheiros do dia a dia da Rádio Itapuã. Nilson Luiz está aqui do meu lado, também o Anderson Matos, ele cobre o Bahia, o outro cobre o Vitória. Dois grandes repórteres que vão estar conosco a partir de hoje. Boa tarde, Nilson, tudo bem? Boa tarde, Márcio, boa tarde, Anderson, boa tarde você, internauta. A partir de hoje estaremos juntos, sempre a partir das 15 horas, trazendo todas as novidades do Esporte Clube Bahia. Anderson, boa tarde. Projeto começando, hein? Boa tarde para você, Márcio, Nilson, a você, internauta, muito obrigado. Pois é, Márcio, apenas começando, muita estrada pela frente ainda, mas estou certo de que isso vai ser um sucesso. Bom, a gente vai começar falando sobre o caso Victor Ramos. Já já eu quero colocar no ar o Dr. Rui João Ribeiro. E você que está em casa, está vendo a gente, está no trabalho, participe no 940400100, WhatsApp, para você mandar sua mensagem e a gente vai interagir com vocês. Na verdade, hoje há uma matéria importante. E Anderson está cobrindo o Vitória. O pessoal do Vitória está lá, né, Anderson? Tá o pessoal todo, o departamento jurídico do Vitória está lá cobrindo em Lausanne, na Suíça, esse caso Victor Ramos. O Augusto Vasconcelos viajou, está na Suíça para acompanhar o caso. A gente sabe, né, Márcio, que ele não é o advogado. Existe um advogado que vai representar o Vitória, o mesmo advogado do Neymar, por exemplo, mas o Augusto Vasconcelos está lá para observar, para ver todo desenhado a situação, que vai ser amanhã, na verdade, dia 4 de abril. Bom, um detalhe importante é que a gente tem a informação já direto, porque o pessoal do Rio Grande do Sul está acompanhando isso dia a dia, hora a hora. Hoje pela manhã, a Rádio Gaúcha entrevistou um árbitro do CAIS, da Corte Arbitral lá na Suíça. Então, a Corte Arbitral da FIFA, o CAIS, na verdade, a Corte Arbitral do Esporte, tem alguns árbitros. E esse árbitro pediu para não ser identificado, não dar o nome dele no ar e deu entrevista por telefone. O que é importante destacar aqui no nosso programa? O árbitro afirma que é difícil para o Internacional essa ação por alguns fatores. O principal deles é justamente a questão de não ter sido julgado aqui no Brasil, nem no Tribunal de Justiça Desportiva e nem no STJD lá na CBF. O processo foi arquivado aqui na Bahia inicialmente, ainda um processo do Flamengo de Guanambi, que o Dr. Rui João Ribeiro explica já já aqui no nosso programa, mas acima de tudo também não foi julgado no STJD. E como o CAIS, esse Conselho Arbitral do Esporte, é um conselho revisor, ele teria que revisar um julgamento que tivesse ocorrido aqui no Brasil. Como não houve esse julgamento, dificilmente o Internacional terá sucesso no CAIS, segundo o próprio árbitro desse Conselho do Esporte lá na FIFA. Tudo começou aqui e o Dr. Rui João Ribeiro fala com a gente como tudo começou aqui na Bahia, esse caso do Victor Ramos ainda com o Flamengo de Guanambi.
está em pauta, mais uma vez, a discussão sobre a situação do atleta Vitor Ramos. Tudo começou no Campeonato Baiano de 2016, quando o Flamengo de Guanambi arguiu a sua escalação irregular pelo Sport Clube Vitória. E a suposta irregularidade se deu sob o fundamento de que a janela para transferências internacionais estaria fechada e não se poderia mais escalar o referido jogador. Muito bem. O atleta Vitor Ramos chegou ao Brasil por força de uma transação entre o Monterrey e o Palmeiras. E para esta transação ser realizada, é preciso se lançar num sistema da FIFA, que é chamado TMS, todos os dados para que a transação seja concretizada. Esta transação concretizada gera um certificado de transferência internacional, que é o conhecido CTI. Este CTI, ao final do contrato de empréstimo, deve ser pedido de volta pelo clube ou pela federação de origem. Não fizeram e o atleta Vitor Ramos continuou no Brasil com o CTI vigente. Por esta razão, ou seja, por força de este CTI estar vigente, foi possível ao Sport Clube Vitória contratar o atleta Vitor Ramos. Portanto, a negociação foi nacional e não internacional, como se argue por aí. Outra situação que não pode penalizar o Sport Clube Vitória é o fato de o artigo 161 do CBJD afirmar que não há infração se o clube adotar uma única postura, ou seja, ele não poderia adotar outra postura se não escalar o jogador, já que eles tinham condições de jogo dada pela CBF no BID. Ou seja, o atleta tinha condições de jogo porque foi incluído no BID e o Vitória escalou regularmente. Por estas razões, a Procuradoria-Geral da Justiça Desportiva da Bahia entendeu pelo arquivamento do procedimento na Bahia. Bom, a explicação do advogado, procurador-geral, do que aconteceu aqui na Bahia e a expectativa de amanhã nesse julgamento. A informação é que a audiência começa 9 da manhã, tem duração prevista para 8 horas de audiência, mas a decisão não sai amanhã. No Vitória, Anderson, você que está no dia a dia, pode explicar qual é a expectativa do departamento jurídico que contratou também grandes advogados para estarem lá na Suíça? Eles estão muito confiantes, tendo em vista que aqui no Brasil, por exemplo, no STJD, com a CBF, já foi dada, a vitória, né, para o clube. Mas levaram lá para a corte arbitral e estão nessa confiança. Conversamos com Augusto Vasconcelos, por exemplo, que não mostrou nem um pouquinho, Márcio, nem um pouquinho de preocupação. Está muito sossegado, muito tranquilo. O clube lá está respirando outros ares, preocupado apenas com o futebol. E esse caso aí, o Augusto foi para conhecer, para acompanhar, né, o caso, ficar lá de olho, né, pai? É verdade. Um detalhe aqui. Obrigado, viu, Léo do Cabula, tá ouvindo a gente aí, vendo pelo Facebook, não é isso, Léo? Obrigado aí, o pessoal tá mandando mensagem aqui no 940407. A gente volta no caso Vitor Ramos já. Nilson Luiz, ontem o Bahia venceu 3-0, os gols no segundo tempo, ficou fácil no segundo tempo. O Bahia venceu 3 vezes esse mesmo adversário e vem o Bavi domingo. Antes, é claro, o Bahia tem um Atlântico que já saiu da zona de rebaixamento e não rebaixa mais. No Campeonato Baiano estão rebaixados Flamengo de Guanambi e Galícia. O Bahia tem algum desfalque para quarta-feira, poupa jogadores, vai se preparar para o Bavi. A expectativa é o Bavi, mesmo o Bavi valendo classificação, sim, a posição na tabela, porque pode interferir na última rodada do campeonato, na final do campeonato. Por exemplo, a pontuação de um pode ultrapassar do outro. Toda a pontuação do campeonato é que vai prevalecer para o critério de desempate e de mando de campo do segundo jogo na decisão. Bahia poupa jogadores, Nilson? Olha, Márcio, o Bahia deve levar a campo quarta-feira um time alternativo contra a equipe do Atlântico. O Bahia ontem venceu 3-0, o Guto não definiu a equipe para quarta-feira, mas o que eu pude obter de informações lá no vestiário, na zona mista, é que o Bahia vai com time reserva com o reforço do Armeiro. O Armeiro viajou para jogar as eliminatórias, um familiar seu tem um problema de saúde seríssimo em São Paulo. Ele ficou em São Paulo nos últimos 3 dias, chegou ontem à noite e deve jogar para ganhar ritmo de jogo, já que ele ficou parado aí 4 ou 5 dias sem treinar. Agora o Bahia deve levar a campo um time alternativo, agora domingo força máxima contra o Vitória. Não dá para esconder, Márcio, a preocupação, né, a coisa do Bavi, né? O astral ontem só se falava nos Bavis
já a partir desse próximo domingo. Teremos 3 Bavis no mês de abril agora e será podendo ter sensacional. 5 e 7 no geral. Claro. Se der Bavi na final do Campeonato Baiano, já deu Bavi na Copa do Nordeste. 2 Bavis, o primeiro no Barradão, o segundo na Fonte Nova. O Bahia tem a melhor campanha do Nordeste hoje. Então, esse jogo vai ser na Fonte Nova, mas não há vantagem de 2 resultados de empate, por exemplo, não favorece a ninguém. E vale ainda aquele mesmo critério de gol na casa do adversário, marcar também para o critério de desempate, Nilson. E ontem, Márcio, depois do jogo, um dos nossos ouvintes ligou para o Fogo Cruzado perguntando sobre o Regis. Claro que vai ter o jogo contra o Vitória, mas um eventual final contra o Sport, o Regis pertence ao Sport. Só que no contrato do atleta não prevê nenhuma cláusula que impeça que ele jogue uma final contra o Sport ou qualquer outra partida. Se der Bahia Sport na final, Regis, que não é o da Navegarte, vai estar em campo. Valeu. Olha, o Osmar Politano está acompanhando a gente também no Facebook, mandando mensagem aqui no 94040100. Muito obrigado a participação de todos vocês nesse primeiro programa que veio para ficar. Guto Ferreira reclamou de arbitragem ontem. Eu quero saber desse detalhe já, Nilson. O Vitória vai poupar jogadores? Já estão dizendo que vai poupar jogadores, seu Anderson, porque o Fluminense é concorrente direto à segunda vaga com o Bahia. Então o Fluminense estaria sendo ajudado pelo Vitória em detrimento ao Bahia. O Vitória vai fazer isso com o Fluminense, mas é para poupar o seu time, é para ajudar o Fluminense, hein, Anderson? Esqueça isso, Márcio. Esqueça essa situação, porque eu até percebendo hoje, vendo a classificação, vi, mas o Argel Fux tem fome de vitória, né? Tem fome de triunfo, porque o trabalho dele de convencer dentro de campo ainda não conseguiu ter os resultados, eu digo, convencer dentro de campo, né? Porque o futebol é para vencer, o cara joga para vencer, o cara convence para ganhar o jogo. Então, ele quer ganhar todos os jogos. Tem quase 90% de aproveitamento nesse ano já. É o melhor clube dentre os da primeira divisão, se não do Brasil. Então, Márcio Martins, acho muito difícil que seja isso. Aliás, eu descarto essa possibilidade. Bom, outro detalhe aqui é que a gente vai ter no Campeonato Baiano jogos na quarta-feira, que é a última rodada, mas o Bavi ficou para depois. Então, o jogo do Vitória com o Fluminense, que seria 21h45, foi antecipado e vai ser 8h30 da noite, então 20h30. Mas aí o torcedor pode perguntar, mas não tem que ter coincidência de horário? Tem com aqueles jogos que interferem diretamente em classificação. No caso aqui, o Vitória já tem 4 pontos à frente do Fluminense. Tem 6 pontos à frente do Bahia. Então, não muda muito a colocação do Vitória. Claro que o Bavi pode mudar. Se o Vitória perde o jogo e o Bahia ganha as 2, por exemplo, pode interferir na classificação, mas só no jogo de domingo. Todos os clubes concordaram, os jogos ficaram às 21h45, a não ser o jogo do Vitória com o Fluminense, que será 20h30 até mais cedo. A gente tem que transmitir o jogo também pela TV, então a TV aberta transmite o jogo do Atlântico com o Bahia e a TV fechada, o pay-per-view, no PFC, o jogo do Vitória com o Fluminense. Então a gente vai ter as duas forças do futebol da Bahia em transmissão quarta-feira à noite pelo campeonato. Outra coisa que o Joselito está dizendo aqui que tá boa a estreia no Facebook, no YouTube. Beleza, Joselito, obrigado pela sua participação. Ontem também, foi ontem, Anderson, que aconteceu a Assembleia Geral do Vitória para mudança do estatuto? Exatamente. Muita gente lá, inclusive, houve sim uma autorização para que possa ter eleição direta também pela internet, ou seja, desde que seja seguro, tem algumas cláusulas de proteção. Então, a principal mudança é a eleição direta no Vitória, né, Anderson? A principal mudança é essa, mas houve outras também. Por exemplo, o conselho proporcional. Como é feito no Bahia, inclusive, né? Dependendo da proporção dos votos que a chapa recebeu, vai ter uma cadeira lá, ou as cadeiras necessárias, né? Dependendo da votação, como é que ela foi. E também a questão das eleições acontecerem em setembro, que é muito importante o candidato saber que está eleito, fazer todo um planejamento para assumir em dezembro e aí dar seguimento ao clube. Por quê, Márcio? Começar dezembro, saber que vai ser eleito em dezembro e começar em dezembro é complicado, como foi essa eleição. E quando não se elege aquele candidato que é do governo, né? Que é da administração atual. Então, se é uma da oposição, como foi agora, é claro que a Casa do Vitória estava arrumada. Mas falar nisso, eu quero registrar também essa entrevista aí, que foi feita pelo Tarso, aqui da equipe dos Galácticos, ontem na Assembleia, após a Assembleia, com o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, o Paulo Catarino Gordilho. Ele fala conosco. Antes, eu quero mandar um abraço aqui também para o Zilmar Xavier, tá vendo a gente aí pelo Facebook. Obrigado, Zilmar. Obrigado também a Joilson lá de Simões Filho, mandando um abraço para toda a equipe aqui, vendo a gente também. Valeu? Então vamos lá. A entrevista logo após ontem a Assembleia Geral, que determinou eleições diretas, dentre outras mudanças nos estatutos do Vitória. Vamos lá, principais mudanças, Paulo.
Hoje a gente consagra as eleições diretas no Vitória, né? A partir de hoje, a próxima eleição do clube vai ter a possibilidade do torcedor votar no presidente do Vitória, no presidente do Conselho Deliberativo e no presidente do Conselho Fiscal. A gente traz o Conselho Proporcional, onde o percentual de cada chapa eleita ela é contemplada na sua proporção no Conselho Deliberativo, promovendo um amplo debate, um ambiente democrático de construção de ideias. A gente antecipa as eleições do Vitória para setembro, antes era no final do ano, dezembro, a gente traz para setembro e faz uma transição até 15 de dezembro. A gente traz para o estatuto a obrigação do clube de produzir no seu site a lista atualizada mensalmente do sócio, do seu associado, incentivando a transparência, uma bandeira que a gente sempre defendeu. E o mais importante, a gente dá à Assembleia Geral Extraordinária o poder máximo de deliberação do clube. O Vitória sempre foi um clube muito fechado, onde o Conselho Deliberativo deliberava as principais decisões, um conselho de 100 pessoas, 150. A gente eleva a Assembleia a uma plenária de 500, 600 pessoas, de associados, esse destino. Isso me deixa muito feliz. Bom, aí o Paulo Catarino Gordilho, bastante emocionado no início da matéria, a gente fez 2 matérias com ele, uma ele estava chorando porque teve a aprovação de todos os associados, de todos os conselheiros e o Vitória já está de estatuto novo. No Bahia também, Nilson, há uma mudança de estatuto em andamento, mas aí discutindo nas comissões, o Conselho Deliberativo do Bahia debatendo e outras mudanças também ocorrerão, nada de substancial pelo que a gente já teve de mudança no Bahia, que foi justamente a eleição direta. Nessa última reunião do Conselho, a semana passada, o Bahia aprovou as contas do presidente Marcelo Santana do último ano. E também está acompanhando essa mudança do estatuto, né? O Bahia vai mudar seu estatuto, está tendo, as comissões estão estudando, e também a questão dos sócios que não estão ativos com o clube. Mas a tendência é que o Bahia, até o final desse ano, possa reformular também seu estatuto. Bom, aqui com a gente, uma relação que tá mandando aqui, eu tenho que anotar aqui, porque tem todo mundo assistindo a gente pelo Facebook. Rafael Jonatas, Sérgio Souza, o Eric tá lá em Valença, pessoal de Valença, um grande abraço a todos vocês. Tá tendo um curso de radialista em Valença aí, formando cada vez mais profissionais. E o Charles Bonfim, ele tá em Santa Catarina, tá dizendo que a transmissão tá excelente. Valeu! Ontem, vários gols foram bonitos, né, Anderson? A gente viu aí gol de bicicleta do Diego Souza, do Sassá. Agora, nada igual esse que a gente vai ver aqui. Você destacaria um gol desse aí que foi o mais bonito ontem, vocês dois? Diego Souza foi bonito, do Sassá também, mas eu assisti esse gol que vai passar agora aí, meu amigo, que golaço. Gol histórico. O gol do Sassá teve um grau de dificuldade muito grande, né? Ele pegou na veia ali, teve o time certinho da bola. Para mim, um gol difícil e bonito. Pois é, nenhum desses dois aí que a gente viu na TV se compara a esse que a gente vai ver agora. Esse gol de bicicleta foi do Áviles Hurtado. Ele é do Tijuana do México. Olha que golaço. El mar de piernas impide incluso que los defensores estaban atrás del portero la saquen. Joe Benny en el centro. ¡Qué remate, qué golazo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué golazo! ¡Golazo impresionante! ¡Gol! Acaba de hacer el colombiano el centro de Corona. Vean la chilena espectacular como Hugo en... Hurtado, que golaço, hein? O mexicano, Nilson. Grau de dificuldade, belíssimo gol. Aí vai disputar como um dos gols mais bonitos do ano. Gente, a nossa expectativa era de um programa de 15 minutos, já passamos desse horário e a gente vai só debater aqui os destaques finais do que aconteceu ontem na rodada. E aos poucos a gente vai, com sua interação, discutir mais assuntos e o programa vai ficar maior. Por enquanto era 15 minutos, mas a gente já passou dos 15 e vamos levando aqui. Mas é o seguinte, reclamação do Guto Ferreira ontem, a expulsão do Eduardo, o gol anulado de Hernani, o que é que você pode trazer na sua visão do jogo ontem, Nilson, atrás do gol? Estive atrás do gol, arbitragem correta, o Eduardo foi bem expulso, fez uma falta desclassificatória, foi vermelho direto. O gol do Hernani bem anulado pelo Renan Guiar, o árbitro cearense, o assistente 2. O Guto foi 7-2, Guto, no agregado. Você passou com facilidade. Você tem 92% de aproveitamento em casa. Não tem que reclamar de arbitragem. Você ganhou fácil o jogo, Guto. Tá errado. Tem que justificar de outra forma. Valeu. Anderson Matos, o Vitória reclama, o técnico reclamou de alguma falha de arbitragem no jogo em que venceu por 1-0, aquele apagão também. Quer dizer,
o gerador não funcionou? O que foi que houve? Que o gerador deveria entrar automaticamente, não entrou por quê? Porque não estava ligado. Os refletores... Faltou óleo diesel, é verdade isso não? Eu soube que o gerador não estava ligado, Márcio. Foi informação que me passaram o pessoal do clube, inclusive, que o gerador não estava ligado e os refletores estavam ligados na energia, né? Que faltou no bairro todo, etc. Se o gerador estivesse ligado, não teria aquele problema todo, né? Deu mole, vacilou, confiou na energia e aí terminou acabando, ficou 50 minutos, quase uma hora de paralisação. Sobre a arbitragem, eu não vi nenhum problema. A Argel também não falou sobre nada de arbitragem. É muito difícil a Argel Fux reclamar de arbitragem, viu, Márcio? Também ganhando os jogos. Tá ganhando quase tudo, né? Perdendo o Botafogo esse ano. Na verdade, tem um detalhe aqui. Maurício de Jacobina. Ô, Maurício, obrigado aí, pessoal de Jacobina. Vendo a gente pelo Facebook também. Na verdade, agora é o seguinte. Preparar para o jogo de domingo. E a gente vai ter essa semana aqui os depoimentos de alguns torcedores que o Cabelinho gravou nos estádios e vai soltar aqui no programa a partir de amanhã. A gente vai ter a participação do torcedor falando sobre o Clássico Bavi. É claro que tem rodada quarta-feira, a gente não pode menosprezar essa rodada. Então eu vou tratar dessa rodada de quarta-feira e amanhã a gente foca no Clássico aqui, tá bom? Amanhã a gente vai focar nos jogos também de quarta-feira, mas falando mais do Bavi. Vitória e Fluminense, quarta-feira, Atlântico e Bahia, Jacuipense e Conquista. Esse jogo aqui é que sai o classificado ou não, porque o Bahia de Feira tem 13 pontos. O Bahia de Feira pode ir a 16, e se houver empate entre Jacuipense e Conquista, eles chegam a 15. Pode dar Bahia de Feira nos 4 finalistas aí, semifinalistas. Dá pra fazer uma aposta, vocês dois aqui, sobre quem classifica em quarto lugar, Jacuipense ou Conquista? Eu aposto no Conquista. Acho que o Conquista vai passar e será o adversário do Vitória que vai ser o primeiro colocado. E aí, nesse caso, joga primeiro no estádio Vitória da Conquista, segundo no Barradão. Isso, Lomanto Júnior primeiro. Nilson Luiz, quem se classifica? Pode dar Bahia de Feira, Nilson. Olha, o Conquista é favorito, mas eu vou torcer muito pelo Bahia, pelo nosso amigo Barbosinha. Quintino Barbosa pegou o Bahia de Feira lá embaixo, tá recuperando a equipe, fez bons jogos, venceu o Fluminense com autoridade. Eu vou torcer muito para que o Bahia chegue nessa reta final e fique entre os 4. Valeu. Olha, o Campeonato Baiano já tem os 2 rebaixados para a segunda divisão do ano que vem e que só sobe um na segunda divisão, que vai começar em breve. Flamengo de Guanambi com 4 pontos, não alcança mais nenhuma posição acima da que está, e o Galícia, que está com nenhuma vitória, 1 ponto apenas, e com isso também está rebaixado já desde a rodada anterior. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Amanhã a gente vai ter mais novidades. Foi o primeiro programa de uma série que vem aí, com certeza, de muito sucesso. Um abraço a você. Obrigado, Anderson. Um abraço, Márcio. Um abraço, Nilson, todos os internautas. E breve também, Nilson Luiz e vocês lá direto dos eventos da Fonte Nova, fazendo matérias pra gente trazer aqui no programa. Tá bom, Nilson? Valeu, um abraço e um abraço ao meu amigo Raimundo, que disse que agora pode assistir os Galácticos no celular. É isso aí, abraço a todos. Valeu, gente, um grande abraço. Obrigado ao Regis da Navegarte, a equipe, ao Luiz, a todos aqui do grupo do galácticosonline.com, o pessoal do Bocão News, no Facebook, no YouTube, a todos vocês, um grande abraço, boa tarde. Esse programa está disponível também para você depois visualizar também no nosso site galácticosonline.com. Tchau, tchau, galera.